Boa tarde para você. Que bom que você está aqui. Que bom que você nasceu um dia. Boa tarde para você que está em casa. E a mesma coisa digo para você, se você não tivesse nascido, muito provavelmente Deus teria saudade de você. Você que está aqui também. Se você não tivesse nascido, pelo menos uma pessoa nesse mundo iria sentir falta de você. O Pai do céu. Só nisso você já não tem que se preocupar mais se as pessoas te amam ou gostam de você. Porque quem deve gostar, gosta. Quem precisa gostar de mim, gosta. O Rodrigo, quando subiu aqui, falou uma coisa interessante. Para quem gosta de música, é desse jeito mesmo. Você precisa fazer um exercício, senão você esquece. Seja teclado, seja violão, guitarra, voz. Você precisa fazer exercício. Na caminhada católica, também. Eu acho que até muito mais. E nós temos grandes exercícios na nossa igreja. A Eucaristia é a principal de todas. A busca pela Eucaristia. As novenas. Quem gosta de fazer novena aí? Levanta a mão. Eu também gosto. Novena de Santa Teresinha. Novena de Padre Pio. Não é? Quantas novenas e quantas devoções a nossa igreja tem. Isso é exercício para você que está em casa. E como eu não gosto muito de caminhar, não. São exercícios espirituais que a gente vai crescendo e vai se aproximando cada vez mais da graça de Deus. Grupo de oração, se você participa, ou do movimento que você participa. Às vezes você não está muito afim de ir para a academia. No meu caso, quase nunca estou afim de ir. E às vezes você não está afim de ir na missa. Você está cansado, está meio abatido. Mas você tem que fazer isso. Por causa dos movimentos do seu corpo. Por causa dos movimentos do Espírito. O Espírito não consegue se movimentar bem em nós se a gente fica parado, estático, naquilo que já passou. Se a gente fica parado, estático. O Rodrigo falou bem de novo. Eu sou católico, mas um católico, como é que ele chamou de IBGE? É isso? É isso? IBGE é verdade. Quando falam para mim, quando me chamam, eu sou católico. Mas eu não sei rezar nem Ave Maria direito. Nós precisamos de uma boa academia. Você que está em casa e eu também, eu estou falando para mim primeiro. Nós precisamos de uma boa academia. Nós precisamos ou começar ou voltar novamente a fazer os exercícios do Espírito. Por quê? Senão você não encontra o poder. O que a academia tem de bom? Além de me deixar melhor fisicamente. A musculatura é o poder do meu músculo. Músculo que às vezes eu nem sei que funciona. Eu nem sei a capacidade que a minha perna tem. Eu nem sei a capacidade que o meu corpo tem. Eu não consigo nem entender a capacidade que a minha cabeça tem de pensar. Eu sempre sigo e penso aquilo que o outro quer. Você já precisou tomar remédio para as dores na perna? Quem já precisou aqui, levanta a mão. Dói, né? Faz 10 anos que eu convivo com a minha também e a gente tem que se estar bem. Mas tem dias, tem tempos que elas doem demais. E às vezes não dá nem para você ir para a academia, mas não deixa de tomar o remédio. Tudo isso porque eu preciso descobrir o poder que existe nesses movimentos. Quem é mãe conhece bem o poder dos movimentos. Quantas vezes você já segurou o seu filhinho no colo para amamentar? 1, 2, 3, 8. Quanta dor no corpo você tem? Já deu bico de papagaio? Já deu? Seus filhos deram bico de papagaio e você? Parabéns, hein? Você está entendendo? Antes de eu ter um filho, eu não descubro o poder que eu tenho. E às vezes a mãe acha, eu não vou conseguir. Vai. Não vai dar certo. Vai. Você que está em casa e é mãe, tudo veio abaixo. Vai dar certo. Porque Deus não erra. Deus não erra. E Ele nos deu uma musculatura para, a partir da gravidez da Santíssima Virgem, eu descubra esse Senhor que existe dentro de mim e vá para frente até o fim.
Mesmo que caiam 1000 homens à minha direita e 10.000 à minha esquerda, eu não sou atingido. E se eu for atingido, o Salmo vai falar a mesma coisa. E se eu tropecei e cair, eu levanto rapidinho. Porque comigo todo mundo pode, mas com o filho de Maria, ninguém. Comigo todo mundo passa a perna, mas com o filho de Maria, ninguém. Quando o Rodrigo estava falando do exercício, existem 2 exercícios que a gente precisa fazer quando você vai fazer, por exemplo, a sua novena do Padre Pio. Ler e escrever. Aquilo que você escreve se torna mais rápido ainda uma lei, uma verdade. Por que Deus mandou o profeta lá atrás escrever na pedra? Para ficar fixado. Eu vou pedir para você repetir então uma frase muito simples, mas que ela daqui para frente pode modificar muito a sua vida como modificou a minha. Pode ser? Você repete comigo? Então vai, você em casa, começa aí. Fica firme. Não está firme aqui. Fica firme. Aguenta o tranco. Deus não erra. Ele cuida de nós. Fica firme. Aguenta o tranco. Deus não erra. Ele cuida de nós. Pela terceira vez, fica firme. Aguenta o tranco. Deus não erra. Ele cuida de nós. Dá uma olhada para a minha direita ali, ali, sentada. O que você está vendo ali? Alguém que ficou firme. Aguentou o tranco. Olha lá, dá uma olhadinha. A imagem do desgaste, por Deus, ficou firme. Aguentou o tranco. E Deus não errou. Se eu estou aqui, você está aqui, é porque alguém precisou confiar nisso. E Ele cuida dela. Cuida. Como está cuidando de mim? Eu não entendo a forma dele cuidar de mim, mas Ele cuida de você. A gente não compreende como é que a coisa está funcionando, principalmente depois da pandemia e agora com essa guerra. As nossas famílias viraram de cabeça para baixo, todas, porque antes eram algumas. Quem rezava ainda escapava, hoje quem reza também não escapa. A nossa família está caindo de ponta cabeça. Quando a gente vê aqueles filhos que a gente criou tão bem, criou para Deus na igreja, estão afastados da igreja, não querem saber de Deus, não querem saber de missa. Meu Deus, que dor no coração de uma mãe, que dor no coração de um pai. Pois é, eu não consigo entender também. Você rezou tanto por alguém, pedindo a cura daquela pessoa, e ela não foi curada. Se você perguntasse para mim, e quando Deus não cura? Eu não sei. É um plano dele. E cada dia mais que passa, nós estamos vivendo como os israelenses, fugindo de alguma coisa, em busca de uma terra prometida, que se chama céu. Aqui na terra, ele se chama ventre de Maria. Mas depois que a gente morrer, ele se chama mesmo céu. Aquelas pessoas fugindo da guerra, elas estão tentando salvar as próprias vidas. E não é isso que você está fazendo. Você que está em casa e faz faculdade, a barra está pesada ou não? Fazer faculdade. E a galera chega para a gente e fala assim, ô Silvinho, eu entrei com Deus na minha faculdade. Entrar com Deus na faculdade eu também entro, eu quero ver você sair de lá com Deus. Entrar com Deus, até sem Deus eu entro. É só estudar. Não precisa de graça de Deus ali para você estudar e ser bom. Tanto é que tem gente que não acredita em Deus e passa. Mas eu quero ver você sair de um ambiente nocivo, acabado, triste, por baixo. Ele me levantará e o Senhor te levantar. Quer tristeza mais profunda que a gente está passando, de ver os nossos entes queridos caindo numa vala. Gente, antigamente as quedas eram até boas. Você passou por um sério problema, tropeçou e caiu. Agora qualquer bobeirinha tira a pessoa da fé. Qualquer coisinha pequenininha arranca você da fé. E eu não sei se você é como eu sou. Talvez seja quem da sua casa já foi chamado por Deus e só você continua. Não é porque você é lindo.
O Espírito já falou isso várias vezes para mim. Não é porque você é lindo que você continuou. Uma vez eu ainda fui diante do Santíssimo Sacramento perguntar: Jesus, obrigado por ter me feito teimoso e eu ter aguentado o tranco até agora. E o Senhor pôs suavemente no meu coração: teimoso? Você? Nem para isso você serve, meu filho. Teimoso sou eu que insisti com vocês dois até agora. Teimoso sou eu que insisti com a senhora. Tantos anos se passaram, todas as pessoas juntas do seu grupo desandaram. E por que você está de pé? Acha mesmo que é por causa de beleza? Acha porque é simpatia? Tem momentos que nós somos muito simpáticos, tem momento que a gente não aguenta o tranco. Quem é que segura o tranco? Deus. Isso é poder de Deus. Eu não sei hoje dizer para você, eu tenho as minhas dúvidas, se o maior milagre hoje é um surdo ouvir, um cego enxergar, um coxo andar, ou um filho sentar no colo do seu pai. Eu não sei qual é o maior milagre hoje, porque me parece que tem cego que é muito mais feliz que eu, tem coxo que é muito mais em paz que eu. O que está faltando para mim? Descobrir o poder do meu músculo espiritual. É claro que, falando isso para você, essa frase, talvez você esteja ouvindo pela primeira vez, né? Mas a gente tem um grupão, já faz alguns anos, né? E tem gente pra caramba nesse grupão de WhatsApp. Inclusive, se você quiser entrar, você pode. Você pede o meu celular depois, você pode entrar. Esse grupo se chama Deus Não Erra. É um grupo fechado. E eu todos os dias coloco lá para a galera. Eles estão ouvindo, o pessoal da Lifecast. Estão me ouvindo. Quando você entrar, pergunta: o Silvinho mentiu? Fica firme, aguenta o tranco. Deus não erra, Ele cuida de nós. E uma vez por semana a gente abre para partilha de oração, que a gente chama de chuva de oração. E abre o grupo para todo mundo fazer pedido. Eu, sem brincadeira, são pelo menos 600 pedidos que chegam. Eu filmo nas minhas lives os pedidos chegando. O WhatsApp não para, não dou conta de atender. Sabe qual é o principal problema que a Lifecast tem? O principal problema que eu tenho, e que talvez você tenha, às vezes a gente se esquece que Deus nos ama. Eu sei, a barra é pesada. Não está fácil segurar. Financeiramente, então, Deus me livre, guarde, proteja, salve, Nossa Senhora das Lágrimas, Jesus manetado, São Miguel Arcanjo, defendendo no combate. Está difícil, mas fica firme. Aguenta o tranco. Deus não erra. Ele cuida de você. E Ele tem cuidado até aqui. O padre passou uma palavra para mim, de Isaías 45, 5. Presta atenção, você que está em casa, que diz assim, ó: eu sou o Senhor, não existe outro, fora de mim não há Deus. Só isso, vou repetir para você: eu sou o Senhor, não existe outro, ó, fora de mim não há Deus. Eu gosto muito de pegar a palavra e dar uma olhadinha, pesquisar no Google ou no dicionário. E é impressionante, às vezes uma palavrinha salta aos seus olhos, né? E esse verbo haver me saltou aos olhos. Fora de mim não há Deus. Aí eu entendi. Esse verbo há com H, ó, fora de mim não há Deus. Esse verbo há com H, ele quer dizer que ele indica que não há outro, ó, língua portuguesa é isso, não há outro, não há, e também não houve outro. O há também lembra o passado. Então, a aplicação do verbo haver aqui no há, ele serve para o presente e serve para o passado, mas ele não serve para o futuro. É que na nossa vida tem dois pontos, cara. E a menor distância entre dois pontos é uma reta. Existem dois pontos na nossa vida: passado e presente. O futuro não existe ainda.
Ó, curiosidade, você sabe o que é depressão? É excesso de passado. Você sabe o que é ansiedade? É excesso de futuro. Simples, assim. Traça uma reta, faz duas bolinhas, escreve depressão, escreve ansiedade. O que é depressão? É gente que vive do passado. Eu sou assim, eu sei o que é depressão. Não é de 1 ou 2, 3 dias, é de meses e anos, quem sabe. A depressão é um excesso de passado na vida de alguém. A ansiedade é o excesso de futuro na vida de alguém. Esse ponto não existe mais. Então não tem por que viver do passado. E esse ponto ainda não aconteceu, porque pode ser que eu caia ali, tenha um derrame, um AVC e morra. Esse ponto também não existe, não tem por que ser ansioso. A única coisa que existe é essa reta do dia de hoje, aonde às vezes eu tenho que fazer um meio malabarismo para sobreviver. É por isso que o verbo, quando eu fui pesquisar o A com H, ele não se aplica ao futuro. Por quê? Você não precisa se preocupar com o futuro. Deus já chegou lá há muito tempo. Você ainda não chegou. E nem sabe se vai chegar. A estatística brasileira de sobrevivência, segundo o IBGE do Rodrigo lá, segundo o IBGE, a estatística de sobrevivência do brasileiro é de 69 anos. Não vou nem perguntar. Você já chegou no 69 ou já passou? Porque pelo IBGE, se você já passou, você está fazendo hora extra. Você precisa descobrir aquilo que muita gente tem descoberto. Que tem que ficar firme, tem que aguentar o tranco. Eu lembro que essa frase eu ouvi muito moleque, na voz do Padre Jonas. Isso me marcou profundamente, marcou todo mundo, profundamente. Isso foi em 86, Bocética, alguma coisa assim. Mas quando eu ouvi que aquilo lá mudou uma chavinha dentro de mim, eu falei, é isso, eu tenho que ficar firme. Dia 18 de março de 1993, foi o dia onde eu entendi que eu tinha que ficar firme. Eram 2:55 da tarde, quando um médico passou no quarto número 6 da Beneficência Portuguesa, lá na minha cidade, em Araraquara. Ele olhou para minha irmã, que já estava tetraplégica, 14 anos, e um câncer que tinha arrebentado ela inteirinha. Meu Deus, não é possível aquela menina que a gente viu, jogador de vôlei, pesar 11 quilos. Não é possível. O médico passou, e quando o médico viu que a coisa não vai dar mais certo, ele olha para vocês e só faz isso, né? Ele não fala mais nada. E a gente sacou, não vai dar mais certo. O meu pai saiu ali para conversar com o médico. A minha mãe foi atrás da cama da Dani, e a minha irmã tinha 2 tumores na cabeça que estavam saindo. Foi feia, a coisa foi feia. Foi uma leucemia que se tornou um câncer no sistema nervoso e nos ossos. A minha mãe pôs a mão nos 2 tumores da Dani. Eu tinha na época 17 anos e a Dani tinha 14. E minha mãe disse assim, filhinha, e a Dani lá resistindo, hein? A minha irmã não entrou em coma. Filhinha, se Jesus passar, pode ir embora. A mamãe já fez o que tinha que fazer. Você já falou isso pro seu filho? Tomara que nunca falhe. Tomara que nunca falhe. Foi aí que eu entendi quem é Nossa Senhora na vida do ser humano. Ela vai comigo até a hora da minha morte. Amém. 3 da tarde, no horário da misericórdia divina, do dia 18 de março, dia da Mãe Rainha, que a minha irmã era devota, a Dani diz um amém e morre com um amém no lábio. Nunca mais eu vi minha irmã.
Nunca mais ela. Dá saudade. Aliás, são tantos anos que às vezes a gente pergunta, será que ele existiu mesmo? Não é possível. Foi um tempo muito rápido. Mas foi nessas 3 horas da tarde, no horário da misericórdia, em que minha mãe estava com a filha dela e Maria estava com o filho dele, que a gente compreendeu por que deve seguir até o fim, mesmo sem entender. Porque eu seguro você. Porque esse músculo que eu te dei, chamado alma, eu te dei. E não vai ser uma morte que foi uma morte terrível na minha família, que vai segurar você. Não vai ser um casamento que não deu certo, que vai segurar você. Não vai ser um problema de filho nas drogas, que vai segurar você. Não vai ser a perda de alguém que vai segurar você que está em casa. Aliás, não era isso que você estava buscando em Jesus, estava buscando em Deus e foi até em outros lugares buscar. Era essa palavra para você, de que não são as perdas que você teve em casa que vão segurar você, porque não segurou Maria. Eu ainda via minha irmã morrer e toquei violão para ela. A música do velho profeta, né, do Padre Jonas. Abre bem os teus braços, abandona-te a mim, sou teu Senhor. Eu estava tocando violão para uma trilha sonora para minha irmã morrer. Eu ainda via minha irmã morrer. A minha mãe viu a filha dela. Que desgosto minha mãe teve. Todo o tempo que minha mãe seguiu viva depois, ela tinha um rosto de desgosto, de quem precisou ver a filha num caixãozinho branco, coberta com aquele véu. 24 horas de velório, porque naquela época podia. Até que nós enterramos a Dani. E se você já passou por perdas assim, em casa, você aqui, nós que estamos juntos, você sabe que é no enterro de um filho que um pedaço da sua perna vai junto, um pedacinho do seu coração vai também, uma orelhinha vai junto, claro que vai. Mas e o que sobrou aí, cadê? Minha mãe falou, metade de mim foi embora. É verdade. Nós éramos 2 irmãos. Metade de mim já foi embora. Mas a outra metade não. Tem um diálogo, você que gosta de desenho, não sei se você assiste o Snoopy. Você sabe o que é o Snoopy? O cachorrinho Snoopy. Tem um diálogo que ele conversa com o Charlie Brown. E o Charlie Brown, ele é a personalidade melancólica do cara que escreveu. E ele está sentado assim, vendo um riozinho passar, e o cachorrinho chega do lado dele, o Snoopy chega do lado dele. E ele diz assim, Snoopy, um dia nós vamos morrer. O Snoopy diz para ele, mas em todos os outros não. Você entendeu? Um dia nós vamos morrer, mas em todos os outros não. Vai para a academia espiritual. Eu sei que você queria ir com seu marido ou com a sua mulher. Eu sei que você gostaria com seus filhos, ou sua nora, ou seus genros, seus netos. Eu conheço uma mulher que deve estar até me assistindo. O drama dela é muito católica e os netos, as netas não poderem participar porque alguma solitária plantou na cabeça dessa mãe que o filho devia escolher a religião que ele queria. É um ovo de solitária que tem na cabeça dessa mulher, não é possível. Pois é, as meninas agora não querem saber de igreja. Que tapa na cara para essa avó, né? Que tapa na cara. Você não queira saber a quantidade de problema que eu recebo por causa da Lifecast. Pessoas que como eu e com você estão passando por dores profundas. Cânceres profundos. Pessoas que estão, olha, se desintegrando, mas estão sendo fiéis. É a única coisa que eu falo todo dia no Lifecast. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei o que Jesus passou por você. Fica firme, aguenta o tranco. Deus não erra, Ele cuida de nós. E para fechar com você,
7 ou 8 anos depois que a minha irmã morreu, o velório dela foi muito bonito. Foi um velório cristão. 2 missas de corpo presente, nem precisava 2. Tinham quase 1000 pessoas lá, gente pra caramba. Nós só não temos registrado selfie, porque na época não tinha isso aí, né? Mas está lá tá no negócio da cidade lá. Um dos maiores velórios que teve foi o da Dani, porque era uma criança. E estraçalhou com ela por 9 meses. Eu disse para você, a Dani pesava 11 quilos quando morreu. Alguns anos depois, em um momento de oração, dos mais simples possíveis, sem enfeitar pavão. Eu gosto muito do Santíssimo Sacramento, de rezar. As bobagens que eu faço, eu vou diante do Santíssimo. Tocar violão, eu gosto diante do Santíssimo. A maioria das músicas que eu faço são músicas diante do Santíssimo Sacramento. E eu fui nesse dia no Santíssimo Sacramento, eu fui falar com Jesus, mas ele quis falar primeiro. Ele disse assim: vamos voltar para o velório da Dani? Vamos, Senhor. Foi um velório bonito, não teve problema. Tinham padres, freiras, só não fundaram que alguma coisa ali, porque não era, mas tudo religioso ali. As amigas dela chorando, mas cantando, tocando violão. Enterraram a Dani. Foi meu primeiro show católico. Eu desci no túmulo da Dani, porque o coveiro passou mal. E não é hora de um coveiro passar mal, né? Alguém falou, Silvinho, desce. Eu desci e fui ajeitar, junto com outro coveiro, o caixãozinho da Dani. Foi quando alguém jogou um violão para mim. O primeiro show católico que eu fiz não foi em cima das pessoas, foi embaixo. Para tentar entender o que está acontecendo com o povo. E Jesus falou, vamos voltar lá para o velório? Vamos, Senhor, vamos. E eu fui me imaginando, porque eu tenho dificuldade para rezar. Eu fui me imaginando, na minha cabeça, caminhando com Jesus até o velório municipal da minha cidade. Quando chegou na porta do velório, eu estava virando para a esquerda, na imaginação, tá bom? Virando para a esquerda, quando Jesus me disse, mas não é para a esquerda que eu quero ir para a direita com você. E naquela época, hoje mudou, mas naquela época a direita não tinha nada, tinha só uma parede branca e uma lozinha verde, que também não existe mais. Agora é tudo neon. Você morre com o Araraquara, você brilha seu nome ali. Tinha só uma plaquinha escrito Daniele Zabisky. Eu comecei a ficar triste. Eu não sabia por quê, porque foi tudo muito em paz. Foi quando Jesus me ensinou. Ele falou, você viveu a morte da sua irmã de uma forma muito bonita, mas o seu inconsciente ainda está me culpando do porquê que eu matei ela. Eu respondi para Jesus, quem é esse Deus que cuida de mim e das minhas plaquinhas? Porque até o nome da Dani numa plaquinha diz, ele quis se lembrar, é um Deus que está comigo há anos. Eu estou contando, estou mostrando com isso aqui porque está a palavra aqui, tá? Que eu gosto de anotar. Longe de mim não há Deus. Eu contei um caso de 93, mas eu tenho certeza que se você contar um caso de 1978, você vai perceber que Deus estava lá. Foi uma tragédia, a morte da Dani balançou com a gente, acabou com a nossa família. Os meus pais não seguraram a onda, se separaram. Mas eu estou aqui. Minha irmã não está mais, minha mãe também não, meu pai está. Mas eu estou aqui. E eu não fui um acidente, eu fui uma escolha. Deus não estava jogando bingo quando criou você e eu. Tem nome, endereço, marca digital. Eu só quis te ilustrar que mesmo o passado que você teve, ruim, péssimo, triste, doloroso, fica tranquilo. Não há Deus. Não há Deus maior do que o meu. Repete comigo, fica firme. Aguenta o tranco. Deus não erra. Agora que Ele cuida de você. Traz para a primeira pessoa agora. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Eu
eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Se o que te trouxe até Deus foi o sofrimento, agradeça por esse sofrimento, porque se não fosse Ele, você não estaria. Eu não sei se a minha irmã estivesse viva, se eu estaria falando com você hoje, não sei. Se você quiser, Santo Agostinho era muito bom, né? Ele dizia assim, ó: eu gosto de rezar de olho fechado, porque eu tenho medo do Deus que passa e não volta mais. Então, se você quiser fechar os seus olhos, até você em casa, se o ambiente que você tiver aí for propício para você fechar os olhos, rezar, vai com Jesus só um pouquinho na sua história, principalmente na história do sofrimento. Você vai ver que não há Deus na sua vida diferente do seu, menor que o seu. Ele cuidou de você. Essa cadeira podia ter a minha família inteirinha aqui, bem que eu iria gostar. Não, mas só estou eu, só está minha esposa e minha filha. Eu queria que todos os meus amigos estivessem aqui, ó. Não, mas estão comigo o Patrício e a Áurea e as duas meninas. Eu queria que todas as pessoas... Mas não é assim. A história da salvação não é assim. Credes tu e tua família será salva. Estou falando agora a frase que o pessoal da Lifecast ouve todo dia de mim. Credes tu e tua família será salva. Agora vai dizendo para Jesus assim: Senhor, pelo teu poder e pelo teu amor, cura a minha história, mostrando todos os momentos em que você esteve comigo. Começa agora, Jesus, a revelar para mim que a minha história é um quinto evangelho sendo escrito. Os 4 oficiais e o meu da minha vida. Existe um Deus maior que todos os outros que me trouxe até aqui. E eu não canso, Senhor. Eu fico firme. Eu aguento o tranco. Meu Deus não erra. Ele cuida de mim. Agora, junto com o ministério, canta. E se não souber também, deixa a música penetrar no seu inconsciente e percebe que Deus está aí na sua história, porque está na minha.